Só que a gente estava sim fadado ao fracasso, porque você pode ser bom do jeito que for, Kleber. Você pode ser o melhor na sua área. Mas se você não tiver manual, se você não tiver plano para que aquilo, que o seu melhor saia, entregue para o cliente o melhor, uma hora ou outra vai falhar. E essa falha faz com que o restante dos potenciais clientes seu se perca. Estamos começando mais um episódio do BMW Cast, o seu podcast sobre brand, vendas e negócios. E hoje nós estamos completando um ano de podcast, passa rápido. E claro, hoje eu trouxe aqui alguns convidados especiais para a gente conversar sobre um assunto muito importante que é sobre cultura, gestão e negócios. Mas antes, é claro, vai rolar aqui o Merchan. Dia 24 de novembro, das 19 às 21 horas, vai rolar uma aula gratuita e aberta sobre reunião de proposta comercial, de como que você pode construir uma reunião assertiva e, claro, utilizando a ciência de tomada de decisões, para você entender como a pessoa do outro lado comporta quando você está apresentando uma proposta. É só você clicar aqui no link e fazer a sua inscrição. Vamos lá! Quero apresentar esses caras aqui que são muito especiais. Um deles se chama Rafael Brasil, advogado, mestre em Direito Constitucional e Econômico pela Unialfa. Eu tive que reduzir aqui o conteúdo do cara porque é gigantesco. Professor de graduação e pós-graduação, coordenador de programas do IPOG e pesquisador da CAPES. Também atua como árbitro, administrador judicial e diretor adjunto da CIEG. E também, juntamente com ele, o seu sócio, fiel escudeiro, Eliseu Silveira, advogado, pós-graduado em Direito Empresarial pela Faculdade Legale, presidente da Comissão de Processo Legislativo da OAB Goiás, professor de Direito Civil e Contratos e também administrador judicial em processos de recuperação e falência. Rafael e Eliseu, sejam muito bem-vindos aqui ao BMW Cast. Obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande falar sobre esses temas que são os temas que eu gosto de viver no dia a dia. Não é porque a gente gosta que é fácil falar sobre. Sim. Não é porque a gente gosta e estuda, né, Eliseu, que a gente consegue fazer com excelência. Eu estava pensando vindo para cá, né? Poxa, eu vou falar de cultura. Talvez no nosso negócio hoje a gente esteja passando por um momento de transição de cultura. É porque, no meu ponto de vista, quando a gente fala de gestão, isso é um eterno enxugar de gelo e a gente sempre vai ter assunto para falar e para aprender. Perfeito. Obrigado. É uma honra estar aqui falando com quem te assiste, com quem se inspira em você, que é o meu caso. Já falei isso para você fora das telas. E é uma honra falar sobre um negócio que você domina, mas que para os empresários você sabe a dor que é cuidar disso. Talvez acho que a maior dor hoje dos empresários, e eu lido com empresários todos os dias, o Rafael também, mas a maior dor que eles têm não é aumentar a lucratividade, não é vender mais. Talvez vender mais é uma dor que nunca vai passar, mas a maior dor é gestão. A maior. Então vai ser um episódio aí que eu acredito que a gente vai conversar muita coisa legal de prática mesmo. Perfeito. Dentro desse contexto de gestão, eu queria entender um pouco como funciona a história do Brasil Silveira, como vocês começaram a jornada como empreendedores, porque é muito comum hoje no mercado da advocacia, muitas vezes o advogado se posicionar apenas como advogado. E muitos deles ainda não entendem que, de fato, a advocacia é um negócio, né? Está totalmente ligado ao empreendedorismo. E como surgiu a história de vocês e como, nesse contexto, vocês entenderam que era necessário implantar processos de gestão? Acho que vou falar bem pequeno, você complementa. Bom, a gente se conhece há, nem sei quanto tempo, mas uns 14 anos, 13 anos mais ou menos. Né? Na faculdade a gente se conheceu e aí a gente, no meio tempo ali, entendeu que a gente podia ter essa energia em trabalhar em conjunto. A gente até gravou aí, Kleber, um documentário. Esse ano a gente faz 10 anos de advocacia. Para quem ficar interessado sobre a nossa história, pode ver mais detalhes. Mas a gente começou num escritório aqui pertinho de onde a gente está gravando, aqui no setor universitário em Goiânia. E a gente teve ali um estralar de dedos de entender que a gente era business. Então, a primeira conversa que eu tive com o Rafael, acho que uma das primeiras conversas é o seguinte, cara, a gente não vai ser o cara do cartão físico, né? Porque na época, o pessoal, todo mundo era o cartão. Ah, você fez seu cartão, fez sua fachada, sei lá, alguma coisa assim. Nós vamos ser o pessoal do digital. Então,
o primeiro serviço que a gente fez de gestão de escritório, por exemplo, foi pensar no branding. Sim. Então, site institucional, na época era Facebook, né? Não tinha um Instagram tão forte. E é bom dizer, primeira marca nossa, eu que desenvolvi, e o primeiro site nosso, o Eliseu que desenvolveu. Não o primeiro. Primeira, segunda e terceira marca eu que desenvolvi, e o nosso primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto site, o Eliseu que desenvolveu. Então, a gente fez esse primeiro passo e... Quando a gente começou a trazer pessoas para trabalhar, mas agregar... isso foi intencional? Intencionalmente. Intencional. Conversado. Né? Certo. Não é um negócio, surgiu. Não, foi conversado, planejado, executado. Tem até uma história da cadeira, acho que o Rafael pode falar um pouquinho sobre ela, que a gente estava fazendo, inclusive, branding. Tá? Entendendo o branding. Mas a gente entendia muito, e eu sempre fui muito ligado a isso, que a advocacia era business. Era business. Sempre foi. E... A advocacia também tem a parte lúdica, uma parte de artista mesmo, sabe? Uma pessoa que encanta, um erudito. Eu acho que existe esse advogado ainda. Só que esse advogado, ele vende isso. O branding dele é ele ser erudito. Só que a maioria desses advogados, eles criticavam, hoje não criticam mais, mas eles criticavam quem era do mercado, quem era uma pessoa que não estava tão aprofundado na parte da ciência jurídica técnica, mas estava aprofundado em atendimento, aprofundado em resolver problemas. E, Kleber, não tem certo nem errado, é forma de você fazer a sua advocacia. O cara erudito ainda existe hoje, eu tenho alguns amigos, inclusive, que se propõem a ser eruditos, e é maravilhoso, eu acho encantador, mas... Antigamente, esse erudito, ele criticava quem era do mercado. Hoje, não. Olha, a gente entende que o erudito é necessário e a gente entende que o de mercado também é necessário. Isso é de perfil de cliente, isso é de perfil de pessoas que estão procurando. Isso também tem a ver com o íntimo da pessoa, né? Eu quero me propor a ser uma pessoa erudita. Então, eu acho que hoje nós temos uma divisão muito mais fácil. Mas é business, negócio. Porque o erudito, ele vende que ele era erudito. Então, esse é o branding dele. Mas na verdade, assim, talvez... a gente tenha planejado alguma coisa, mas a verdade é que a gente não tinha nenhum conhecimento técnico sobre o que era realmente gestão, processos, fazer um planejamento estratégico, nunca passou pela nossa cabeça. A gente sempre foi muito freestyle. Então, na verdade, quando eu conheci o Eliseu, ele já era empreendedor, eu já era empreendedor. As pessoas perguntam, né? Quanto tempo você tem de empreendedorismo? Eu falo, bom, eu comecei a vender. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu era adolescente era comprar boné lá em Campinas e vender na faculdade. Eu comprava o boné a 10 e vendia a 25. Isso é, querendo ou não, uma forma de empreendedorismo. Então, assim, profissão a gente já teve milhares. O Eliseu já teve um monte de empresa. Então, assim, só que o nosso negócio, que é hoje a noje principal base, hoje a gente não tem só uma empresa, a gente tem um hub, a gente tem um ecossistema muito grande, a gente pode falar melhor disso, mas assim, o nosso principal negócio, ele existe, agora em janeiro ele vai completar 11 anos de existência. Esse ano é um ano comemorativo, um marco pra gente dos nossos primeiros 10 anos. E a gente não tinha, por mais que a gente tivesse boa vontade, a gente não tinha educação sobre gestão. Até porque nós cursamos Direito, e na faculdade de Direito, a verdade é que até hoje não se ensina sobre negócios. E é por isso que cada vez mais eu falo menos sobre advocacia e falo mais sobre negócios. Porque a minha advocacia se posiciona justamente em auxiliar quem faz negócios. Por isso que eu me posiciono como um estrategista de negócio. A minha base, o que pulsa na nossa veia é a advocacia. Mas a forma que eu entrego isso é fazendo o negócio. Então a gente montou esse escritório de advocacia sem dinheiro, sem nenhum recurso. A gente, na verdade, juntou cada um R$4.000 ali. O nosso primeiro dia de trabalho, Eliseu falou da cadeirinha, né? É porque o nosso primeiro dia de expediente foi sentado no chão, porque a gente não tinha dinheiro para comprar cadeira. Eu tive que pegar a cadeira do bar da esquina emprestada. Isso não é lorota, é verdade, tem foto disso. E o nosso primeiro dia de serviço, a gente estava fazendo o quê? A gente estava fazendo a nossa identidade visual, a gente estava fazendo o site. Então era assim, eu aqui no Photoshop aberto e o Eliseu fatia a imagem com tantos pixels por tantos pixels e me manda que eu tenho que upar, ele programava, porque na fazer época... lá no Dreamweaver. E era, entendeu? Eu já dei aula de Dreamweaver. Que isso, cara? Não fala, tu tá contando tua idade. Com certeza. Hoje, então, Dreamweaver e Flash. Eu acho que a galera hoje não sabe nem como que funciona o Dreamweaver. Você pega template, quer dizer... Você não pega template, você faz tudo na IA. Então, assim, a gente esse foi o nosso primeiro dia de serviço.
E, na verdade, a nossa barriga foi doer e a gente sentiu a necessidade de aprofundar e a gente descobriu que existia um negócio chamado gestão, um negócio chamado planejamento estratégico, uns 2 anos e meio, 3 anos depois, que a gente contratou o consultor. Hoje, ele, inclusive, é um grande parceiro de negócio nosso. E ali a gente teve que, não vou nem dizer remodelar, é modelar mesmo, né? Porque é uma grande dificuldade quando você vai sair do absoluto zero de um modelo de negócio. Dentre tantas ferramentas, você tem o as is e o to be, né? Então você analisa o seu passado para projetar o que você quer ser. A gente não tinha nada para projetar. Tinha dado. Não tinha dado, não tinha tinha métrica. informação. E vou te falar, não tinha nem expectativa. Porque a gente montou um escritório de maneira, não vou dizer que foi despretensiosa. A gente tinha um objetivo claro, a gente queria vencer. Esse era o nosso objetivo. Mas como, quais as etapas a gente passaria, a gente não Como tinha chegar do nenhuma ponto A até o clareza ponto disso. B, né? Então a gente era totalmente imaturo. A gente já tinha alguma vivência de negócio, assim, de fazer. A gente arriscava. Na faculdade, o Eliseu montou uma empresa de hospedagem, servidor de sites. Ainda tenho ela. Ele ainda tem essa empresa. Ainda tenho ela. Eu era sacoleiro. Comprava coisas dos Estados Unidos e vendia aqui. Então, assim, a gente fazia 1 milhão de coisas. Agora, estratégia para isso acontecer, a verdade é que isso só veio tempos depois. Só que quando isso veio, talvez esse tenha sido um dos maiores saltos quânticos que a gente experimentou. Porque isso gerou um despertar de consciência na gente. Gerou dinheiro no bolso imediatamente? Não. Porque, para falar bem rasgadamente, era uma época que todo o dinheiro que entrava... Que absurdo. Entrava lá no escritório a R$8 mil. Eram 2 sócios, divide no meio. 4 mil para mim, 4 mil para ele. Só que tem as contas para pagar. Quanto que deu de conta? Deu R$7 mil. Então ele tem que pagar 3.500, eu tenho que pagar 3.500. O que sobra? O que sobra? R$500. Na nossa cabeça, ingênua, a gente achava que a gente estava ganhando quanto? 4 mil. Mas a verdade é que a gente estava colocando R$500 no bolso. E como a gente não tinha fluxo de caixa, a gente não tinha reserva de nada, a gente não tinha prolabore, a gente foi sobrevivendo assim por um longo período. Só que aí flutua. Então tinha mês que a gente colocava R$500 no bolso, outro mês a gente colocava 800, 1.200, 2.000. Isso a época de salário mínimo a R$500. 522. 700, alguma coisa assim. Aí quando chegou esse consultor, nessa época eu já estava casado, inclusive. Então, poxa, né, você tem que arcar a despesa de uma casa, né? E aí a gente estava ali tirando, sei lá, 1.200, 1.500, 2.000, 1.500. Aí ele chegou, a partir de hoje vocês vão fixar um prolabore de vocês, acho que era R$1.000. R$1.000. Que já era ali o 800, salário. era R$800 mínimo, o salário um a mais. A gente fixou um prolabore de 1,2 salário. E isso depois de 3 anos de escritório, a gente sentiu um impacto muito grande. Né? A gente sentiu um impacto muito grande. Então, eu vou ter então, que assim, readequar a minha vida. Então não é dizer o seguinte, a gestão me deu dinheiro. Não deu. Só me lascou. Só que ela me salvou, porque Sim. assim, se não fosse isso, certamente Gente, você fala isso. Vocês a não gente não estariam hoje teria. aqui. E assim, tem um estudo que diz, né, da taxa de mortalidade das empresas. Que assim, acho que 90%, não vou lembrar o número exato, mas mais de 90% das empresas fecham em até 5 anos. Na advocacia tem um outro dado que é interessante, que 92% dos escritórios de advocacia eles são informais. Então a gente já estava num universo muito pequeno de ser um escritório formalizado, que já tinha o CNPJ. Aí a gente foi obrigado a constituir ali uma conta, pessoa jurídica. Então a gente já era um universo pequeno. De um universo menor ainda, que era desse número de empresas. Então, assim, a gente já nasceu fadado a fracassar mesmo. E foi a gestão, a estruturação de processos, desenvolver... Você lembra a primeira vez que a gente desenvolveu um organograma de funções? Aí o nosso consultor virou e falou assim, você tem que ter um diretor disso, um diretor daquilo outro, um cuida do financeiro, o outro cuida do administrativo, o outro de marketing comercial. Aí nós olhamos e falamos... Mas nem tem esse tanto de gente aqui. E a gente desenhou no papel as funções em branco, mas a gente já desenhou projetando aquilo que a gente queria. O crescimento, né? A gente, quando começamos ali, Kleber, a gente tinha... Quando o Rafael falou começar do zero, quando a gente fala de dados financeiros, por exemplo, a gente não tinha... Que era desse jeito, essa divisão aí. Eu lembro que era um bloco de notas.
Você fazia? O Rafael cuidava do Bloco de notas do Windows. Era um bloco de notas. Só que a gente já tinha manual, já tinha boas práticas, sabe? O Rafael fala de terra arrasada porque a gente não tinha documento, mas a gente já tinha boas práticas. A gente tinha um critério de atendimento de cliente, a gente já tinha uma ideia de mandar proposta para o cliente e depois receber, porque na advocacia não existia isso, não. Meu Deus, falar de proposta. Era no fio do bigode ali. Não, era um negócio sim, tá? Eu lembro que um outro advogado me indicou para fazer, aí eu falei, não, vou te mandar uma proposta. Ele, não, passa o preço agora. Eu falei, não, vou mandar a proposta. Aí não, ficou aquela, sabe aquele negócio? Ele falou, precisa ser rápido. Vocês querem ser rico, tipo, quer ser coisa de engenheiro, ainda falou desse jeito para mim. Então a gente já tinha algumas boas práticas de gestão, só que não estava catalogado, não existia um manual. Hoje a gente tem, sei lá, até eu fico até com pena às vezes que um colaborador novo chega no escritório e a gente dá para ele uma semana ler, porque a gente lê, tudo bem, vai fazer o que? Ler um manual? Não, tem uns 4 manuais para ele ler, né? E a gente aplica uma prova para ver se ele se ambientou. Legal. A gente já tem hoje temos essa cultura. Mas na época a gente já tinha algumas boas práticas, assim, como eu vim do comércio, o Rafael também, a gente, principalmente ligado a vendas, o setor de vendas, não era organizado, mas a gente já tinha manuais. Assim, o cliente chegava, tinha o jeito certo de abrir, o jeito certo de falar, tinha o cheirinho que daí colocava ali na sala, o cliente, a gente acompanhava até o portão, abria o portão para o cliente, não era uma secretária abrir o portão, a gente ia lá mesmo abrir o portão. Então a gente já tinha algumas boas práticas. A gente só não tinha isso escrito. A gente não chamava de playbook. Porque playbook é um nome bonito. Né? A gente mas não tinha isso escrito. Mas são manuais, de regras, de procedimentos, estruturas. E uma coisa interessante, do ponto de vista da gestão jurídica, da advocacia mesmo, quando a gente vai falar de gestão, aí eu acredito que a gente era muito disruptivo. Eu lembro que eu pegava o escritório da época que era o presidente da OAB, ele colocava o nome dele assim, fulano, na logo. E o nosso tinha logomarca, tinha manual de redação. Estava escrito como é que tinha que escrever? Não. Mas tinha a fonte específica. A gente sempre teve uma fonte que só a gente usava. É uma fonte, entre aspas, feita para a gente. Então, assim, a gente já estava num caminho interessante. Eu lembro que a primeira vez que a gente colocava foto na petição, poxa, isso era um absurdo na época. Assim, era um absurdo colocar foto na petição. E a gente colocava foto. Porque os grandes escritórios de São Paulo colocavam. A gente falou, a gente também vai colocar. Então, a gente já tinha um indício de que a gente poderia dar certo. Só que a gente estava sim fadado ao fracasso, porque você pode ser bom do jeito que for, Kleber. Você pode ser o melhor na sua área. Mas se você não tiver manual, se você não tiver plano para que que o seu melhor saia, entregue para o cliente o melhor, uma hora ou outra vai falhar. E essa falha faz com que o restante dos potenciais clientes seu se perca. Um dos pontos importantes que eu vejo, principalmente no processo de gestão, na sede de vencer do empreendedor, ele trocar o que ele quer mais agora pelo futuro. Ou seja, as pessoas, a maioria delas são imediatistas. Elas querem que os resultados apareçam de maneira muito objetiva, muito imediata. Isso não acontece de fato. A gente entende que a vida é um passo a passo, né? Um processo. Eu também experimentei isso dentro do meu contexto da minha empresa, né? Também trouxe uma consultora para analisar o contexto. Ela disse, olha, sua empresa daqui a um tempo vai quebrar. Porque justamente eu sempre fui o profissional, né, da prática, né, de atender o cliente, desenvolver os projetos. E quando eu entendi que era necessário de fato, né, e eu li um livro que ele falava do conceito do T-shape de person, que é inicialmente você precisa entender muito da sua formação matriz. Por exemplo, vocês entendem muito sobre a advocacia, porém, todavia, vocês precisam construir outras skills, adquirir outras habilidades para que você possa fazer com que esse negócio ele seja de fato sustentável, né? E o que vocês falaram é muito correto, né? Não está relacionado apenas à advocacia. A maioria dos cursos hoje no Brasil, eles não têm uma disciplina que fale pelo menos sobre direito, sobre marketing, sobre gestão. Isso é muito raso muitas vezes, né? É um assunto que é muito superficial, mas não tem uma profundidade. Tanto é que no Brasil o que move de fato a economia são os empreendedores, principalmente os pequenos empreendedores, né? Pegando esse gancho do empreendedorismo, vocês são advogados empresariais que estão focados hoje em negócios e que vocês não oferecem apenas soluções jurídicas para o cliente de vocês, vocês têm uma visão mais holística, né, do negócio do cliente de vocês.
Partindo desse pressuposto, hoje também vocês têm uma atuação muito forte também em recuperação judicial. Nesse contexto da gestão, para vocês, quais são os principais fatores de fato que fazem as empresas falirem? Elas quebrarem de fato? Eu até ri. Deixa você falar. Excelente pergunta. Bem recente eu dei uma palestra num evento de recuperação judicial e eu fui para falar justamente sobre gestão empresarial, né? Porque a gente fala muito hoje no Brasil em custo Brasil, a gente fala muito em burocracia, a gente fala em crise econômica, a gente fala em crise climática, que são os fatores que levam as empresas a quebrar, né? Que levam as empresas a, muitas vezes, pedir a recuperação judicial. Só que existe um imposto oculto que ninguém fala. E aí eu falei disso na palestra. Eu falei, vocês sabiam que existe um imposto que talvez vocês ainda não conheçam e tal? E todo mundo arregalou o olho. Eu falei, se chama incompetência. Esse é um dos impostos mais caros que o brasileiro paga. A incompetência, a mediocridade. Porque fato existem ferramentas para te tirar de uma crise. Fato a gente experimenta cenários de crise econômica, mas também é fato que existe o mesmo Brasil para todo mundo. Por que tem gente que está prosperando e tem gente que está quebrando? Não só, mas muitas vezes um dos problemas é falta de mão. Uma das coisas que a gente mais ouve dos nossos clientes, quando a gente pergunta o porquê realmente que essa crise aconteceu, eu dormi no ponto. Ano passado, eu não acompanhei meus números e agora eu vi que era tarde demais. Ou a pessoa, talvez... como diz, né? Avança na lua achando que é queijo, ela se empolga demais e quer alavancar e acaba quebrando. Falta de gestão. Porque para você delimitar um rumo, você precisa saber exatamente o caminho que você quer percorrer. Então, a falta de gestão, falta de planejamento, a falta de você conseguir caminhar debaixo daquilo que você se propôs a fazer é que te faz quebrar. E eu tenho várias histórias de clientes que hoje poderiam ser muito bem sucedidos, mas que... e nós até oferecemos gestão. Cara, vem cá, deixa eu fazer sua gestão. E ele, não, eu preciso gerar dinheiro, eu preciso trabalhar. Quebrou. Por quê? Achou que gestão era frescura. Achou que era caro pagar por isso. Ou que o problema da empresa se resolve só aumentando o faturamento. Né? E não é. Sim, acho que as empresas em recuperação judicial e falência, inclusive um dado interessante para quem te assiste, Goiás é o recordista em recuperação judicial. Porque a gente tem um agro muito forte, mas um agro que depende muito da alavancagem. Mas pegando um recorte, falando só não dos meus casos aqui, mas das recuperações judiciais do estado de Goiás, que eu conheço bastante sobre elas, Kleber, eu vejo o seguinte: nós temos um problema do custo Brasil. Esse problema é real, existe. Não dá para ignorar. Nós temos um problema da variação cambial, porque a gente exporta, né? Então, os grandes empresários brasileiros, os goianos principalmente, não tem jeito. 40%, 50% do faturamento dele já vem de exportação, ele já vende para fora. E isso é natural, tá? Desde a empresa que vende o café, o que vende leite, o que vende soja, enfim, o que a gente produz aqui, carro, né? Tá aqui, a gente está do lado de um polo aqui em Anápolis, que tem, acho que 2 ou 3 indústrias de carro, né? Ele também exporta. E esses são os problemas externos. Mas a gente tem, sim, um problema interno, que é de gestão. E eu vou um pouquinho além. É de consciência sobre gestão. Porque, às vezes, a pessoa tem gestão, mas a gestão foi falha. Não é isso. A pessoa não tem consciência da necessidade de gestão. E isso é doloroso. E quando você pega no agronegócio, principalmente, nós tivemos um crescimento exponencial de tecnologia, que é um negócio que eu gosto muito de falar, de entender, né? A gente conversa lá no escritório assim, a gente precisa... a gente até abriu agora uma empresa de tecnologia com pessoas que são programadoras, né? A gente entrou ali como investidores anjos. Mas assim, se você vê lá no agro, você tem um produtor rural, em exemplo, que ele comprou um drone lá de R$500 mil. Esse drone, você mapeia a fazenda com gel, com referenciamento de coordenadas, com altitude, altímetro, e bota o defensivo agrícola, não vou falar veneno, né? Defensivo agrícola, quase falei. Falou veneno. Mas não é defensivo agrícola. Você coloca lá o defensivo agrícola,
e ele faz a pulverização. Você tem uma máquina que passa no chão, revira, tira a pedra, né? Tem ali a colhedeira que já colhe, separa a soja do ramo. Enfim, você tem tecnologia para tudo. E aí ele paga. Sabe quanto custa uma colhedeira, Kleber? Uma colhedeira boa, 2 milhões de reais. Ele paga isso, ele investe nisso. Mas quando você fala para ele gastar 50 mil, olha, 2 milhões para 50 mil, para ele contratar, esquece o consultor, um BPO financeiro. Não, ele não vai. Ele não vai. Em criar uma marca para o grupo empresarial dele. Posicionar o negócio Posicionar dele. o negócio dele. Não, eu só vendo soja pro depósito ali, pro armazém. Por que eu vou criar uma marca? Pô, mas é importante, você tem que ter e tal, para se posicionar, todo mundo olhar e falar, eu conheço e tal. Não, não quer. Então, assim, a gente tem muita dificuldade. E, além disso, os produtores rurais goianos, eles sofrem, né, com o impacto disso no dia a dia, porque o agro ele é muito superlativo. Então, você vê essas cifras todas que a gente está falando aqui, e você fala, pô, esse cara tá ganhando, ele comprou uma máquina de 2 milhões, ele deve estar ganhando pelo menos 1. Tudo bem, tem vários que ganham 1. Mas a maioria, a lucratividade é muito Mas pequena. pode acontecer que uma chuva destrói a lucratividade dele toda. Toda. Ela pode ser um benefício, mas pode ser um malefício. Sazonal, é muito sazonal. Então a gente tem sim casos. Eu tenho um caso específico em que o cliente é produtor rural também, tem uma indústria. Ele, assim, a gestão dele é tão pífia, mas tão pífia que até os meus honorários estão atrasados, entendeu? Uhum. E talvez seja por falta de grana, eu acho que seja. O fluxo de caixa dele é muito baixo, muito apertado. Mas ele não quer melhorar isso. Entendeu? Ele não quer melhorar. Esse é um grande problema, né? Tem uma famosa frase que diz que se você quer resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes, né? Você não vai fazer coisas diferentes fazendo a mesma coisa que te trouxe até aqui, né? Mas ainda existe talvez um certo ranço na cabeça do empresariado mais tradicional, que é de acreditar que ele sabe o que ele está fazendo porque ele chegou até aqui. Ok, mas os tempos são outros. E eu costumo brincar, né? Tem um menino de 13 anos de idade que está em casa ganhando mais dinheiro que nós três agora. Tem. Entendeu? Então, assim, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Isso para todos os segmentos de negócio, né? E o empresário ele precisa despertar essa consciência para realmente querer mudar a cabeça, mudar a forma de agir, entender que ele precisa de suporte, precisa de gestão, porque ele precisa aprender a lidar com imprevistos. E você se protege dos imprevistos? Não. Você consegue prever todos? Não, mas você consegue criar um plano de contingenciamento para algumas opções que vai te deixar menos vulnerável, né? Até porque, assim, todo negócio te expõe a risco. Todo negócio te expõe a risco. E quanto mais risco você tomar, mais protegido você tem que estar. Senão a queda é maior. Principalmente o fator da tecnologia, né? Quando a gente analisa, por exemplo, alguns negócios que o fator tecnológico influenciaram totalmente na sua dinâmica de negócio, a gente percebe o quanto isso é importante, né? Quando você analisa o case da Blockbuster, né? Que em 2005 tinha mais de 5 mil lojas, né, dentro do mercado, e hoje, se você olhar no Google, quase não tem nenhuma, né? Se tiver uma, virou museu, porque justamente a dinâmica mudou, né? E a Netflix, ela superou isso no mercado. Ela é uma empresa que nasceu de maneira analógica e se tornou uma empresa digital, criou um monopólio de mercado, porque quando a gente fala sobre ambientes competitivos, a gente analisa esses casos e a gente percebe então que ela teve o domínio de um mercado, porém ela criou os seus próprios concorrentes. Logo depois veio a Disney Plus, a HBO já existia, mas também entrou para o contexto do streaming. Então, quando você está dentro de um mercado, você precisa olhar também para esse futuro, né? Entender que, de fato, gestão não é uma vaidade, é de fato uma necessidade. Então, ter uma gestão dentro do processo empresarial é importante. Quando vocês falaram a respeito... Nossa, nós começamos com um branding, construímos uma marca, um site, construímos um contexto para a gente projetar a nossa imagem, né? E é muito comum hoje a gente perceber também que existem muitas empresas que elas até investem em branding, mas quando você vai olhar o todo, ela não entrega de fato aquilo que promete, ou seja, é apenas uma expressão, não é uma entrega, né?
E quando a gente fala sobre expressão, tem muito a ver com cultura, né? Tem a ver com como os colaboradores daquela empresa também interagem e entregam o valor. Porque é muito comum a gente perceber, então, que a marca ela tem uma comunicação interessante, porém, a entrega ou o relacionamento que o cliente tem não é, de fato, aquilo que ele recebeu de informação. Hoje, como que vocês percebem a importância da cultura dentro do negócio de vocês e quais são os pilares que para vocês são cruciais? Como que nós podemos tirar a missão, visão e valores apenas do site ou daquele quadro que fica na parede das empresas? Bom, eu acho que eu vou começar essa, porque a gente tem uns 3 anos, né, Rafael? A gente se propôs a ser um escritório confessional. Uns 3 anos? Acho que tem 2, 3 anos. Mas a gente já era. Então, por que eu quero falar sobre isso primeiro? Porque a partir do momento que a gente começou esse planejamento, e aí, isso foi 2018, tá? Então a gente já tem 10 anos, então tem 8 anos já que a gente está fazendo uma gestão mais profissional. E claro, Kleber, todos os dias a gente evolui. Mas tem uns 3 anos que a gente colocou no papel mesmo que nosso escritório ele é do Senhor Jesus. A gente colocou isso. E a gente gosta de falar com isso, com a nossa equipe. A gente pega exemplos bíblicos lá. Um José do Egito, que foi um exímio gestor, né? Que planejou a longo prazo. Né? Se você pegar a própria travessia ali, né? O Moisés, um gestor de 2 milhões de pessoas. Né? Um Josué que conseguiu dividir e manter todo mundo que não se gostava mais dentro do lugar, dividindo terra. Então, a gente tem vários exemplos. E quando a gente traz isso para o escritório, que hoje é nosso principal negócio, né? O Brasil Silveira Advogados, a gente coloca na nossa gestão uma energia para que a nossa cultura seja forte. Só que todos os dias a gente enfrenta um choque. Porque a cultura ela é feita de todo mundo. O Brasil Silveira hoje, a cultura dele não é o que o Eliseu queria, não é o que o Rafael queria, é o que o Brasil Silveira é. Então eu tenho outros sócios, outras sócias, eu tenho a minha própria equipe. Então todos eles contribuem para a construção da cultura. O que a gente fez, né? A gente entendeu nesse processo que a gente dá um pouco do norte, mas a gente não consegue controlar tudo. Mas todo dia a gente sofre um colaborador novo, um colaborador que já está mais antigo, que já tem um poder mais de influência sobre a equipe, traz um novo jeito, uma nova atitude que acaba querendo se incorporar. Todo dia a gente sofre isso. Hoje a gente lá no escritório, eu acho que o Rafael cuida mais disso, dessa gestão de cultura mais do que eu, porque eu estou mais ligado ao financeiro. Mas eu percebo assim, nitidamente, que a partir do momento que a gente incorporou, inscrever mesmo, colocar nosso manual de cultura, de boas práticas mesmo, do que a gente faz internamente, isso trouxe um significado melhor. A gente teve menor rotatividade de equipe, né? Um turnover, né? Muito baixo. Acaba que a gente agora está crescendo muito. Esse ano, 2025, a gente cresceu demais. Então, acaba que quando você cresce, tem uma mudança maior, mas vou colocar a espinha dorsal da equipe se manteve. E isso por causa da cultura. E quando a gente colocou Jesus na frente, isso também eu acredito que trouxe um ambiente em que as pessoas... Claro, a gente respeita todas as religiões. Eu tenho gente que não acredita em Jesus. Eu tenho gente lá no escritório que acredita em outras religiões. E está tudo certo. Mas quando a gente coloca os princípios bíblicos na frente, fica mais fácil. Porque a pessoa cresceu com aquilo, ela se ambientou com aquilo na casa dela, ou se ela nunca ambientou, ela tem a primeira oportunidade. E também serve até de inspiração para outros escritórios, outras empresas, os nossos próprios clientes, né? Que a gente fala disso para os clientes. A gente fala, olha, poxa, faz uma oração, enfim. E isso começa a gerar um movimento muito legal. Então, a gente tem esse problema ainda de choque, infelizmente, eu acho que vai acontecer para sempre. Sim. Mas hoje eu vejo que a nossa cultura está bem sedimentada nessa espinha dorsal, que é o meu time, as pessoas que fazem o escritório acontecer. Não é um espaço físico, é as pessoas que fazem acontecer. Eu acho que a gente é feito muito dos nossos acertos e dos nossos erros, né? Talvez mais dos erros do que dos acertos. E uma das coisas que a gente errava muito antigamente é que a gente queria contratar pessoas que fossem iguais a gente. Até entre nós dois mesmo, eu tenho certeza que tem muita coisa que o Eliseu vê como característica minha, que à primeira vista ele vai querer repelir. E de igual forma. Pô, mas por que o Eliseu pensa assim? Por que o Eliseu faz assim? Não era muito mais fácil pensar como eu e fazer da forma como eu faço? Até o momento em que, eu vou falar por mim, que eu consegui valorizar essas características que o Eliseu tem e entender que eu não posso ser cercado de pessoas iguais a mim, nem contratar pessoas iguais a mim,
Eu sofri bastante até conseguir pensar dessa forma, e aí a gente hoje contrata pessoas que, na verdade, são diferentes da antagônicas, gente. né? E a gente passou a entender que a cultura ela é formada realmente não pelo que a gente quer, mas a cultura ela é construída no coletivo. É muito fácil você escrever alguma coisa, colar na parede, e se você mesmo, enquanto gestor, enquanto líder de um negócio, não praticar aquilo, não vai servir de nada. Quando você quer ajustar a cultura de um lugar, eu penso muito na forma como eu educo a minha filha. Não basta eu dizer que alguma coisa é errada, eu tenho que viver aquilo. No nosso escritório, o Eliseu falou da forma como a gente vive o que eu chamo de business as mission, né? Mas a forma como a gente vive a nossa cultura, ela tem que estar tão introjetada que os meus colaboradores e os meus clientes percebam, sem eu falar. E eu tenho certeza que para você, enquanto um estrategista de branding, é muito mais fácil você desenvolver um branding, toda uma lógica de uma marca em um negócio que tem uma cultura tão clara que você não precisa dizer, do que uma cultura que é artificial. Inventada. Essa era a palavra, inventada. Sabe? E assim, boa, inteligência artificial não vai construir sua cultura. A cultura ela é construída de pessoas. E a cultura ela diz muito mais sobre o que acontece no seu negócio quando você não tá. Então, quando eu tô fora do escritório... Aqui gravando agora. Quando eu ouço dizer sobre o meu escritório através de outra pessoa, eu falo, caramba, eu acho que a gente tá no caminho certo. E isso é muito difícil de construir. Só que é tão fácil quando você consegue construir isso, porque os seus stakeholders, as pessoas com quem você negocia no seu dia a dia, os seus clientes, os seus colaboradores... Você só vai atrair quem tem um pensamento parecido com o seu. E aí você vai prosperar de verdade. Porque não tem nada pior do que você ter na sua base um cliente que não é seu. Sim. Eu não vou dizer que um cliente é chato, que é legal, que é isso, aquilo. Não, ele não é seu, sabe? Porque o processo da cultura, a forma como você está inserido ali, o cara tá fora de sintonia. Um colaborador no nosso escritório, a gente não precisa nem demitir. Mas passou 3 meses, o colaborador não se adequou à cultura, ele vai embora. Porque ele vai se sentir um peixe fora d'água. O famoso fit cultural. É fit cultural. É questão de você ter realmente sinergia. Chique, Tá vendo né? que eu tô falando? Eu tô falando coisa bonita agora? Eu tô só falando coisa boa Por agora. que a gente dá certo? Porque a gente compartilha de alguns princípios, de alguns valores e que estão muito mais distantes do que você pega lá no Google e digita lá missão, visão, valores. Sim. Não, é pensar realmente assim, qual que é o seu DNA? O que te move enquanto negócio? O que pulsa no seu coração? Qual é a sua obstinação? Você é obstinado a fazer o quê? É muito mais do que pensar em missão, sabe? É pensar em realmente assim, o que você é obstinado a fazer? Então, por exemplo, no nosso escritório, a gente tem uma série de premissas, sabe? A gente sentou uma vez e a gente falou assim, quais são as frases que mais nos identificam? Nosso espírito. Eu não quero saber a nossa missão, nossa visão, nossos valores. Não, qual que é a nossa premissa? Cara, aí veio nisso, né? Cara, eu acho que a gente é um negócio confessional. Bacana, escrevi aquilo. Cara, eu acho que nós, enquanto modelo de negócio, nós temos compromisso. A gente tem compromisso com o cliente e a gente não tem compromisso com o erro. Eu acho que nós, enquanto modelo de negócio, somos hiperfocados, porque a gente deixou de fazer tudo e passou a fazer muito pouco, mas o pouco que a gente faz com excelência. Então, vamos nichar. Isso significa que hoje eu não faço negócio com qualquer um. Sim. Eu não me iludo com ganhar dinheiro fácil. Pode ser uma proposta, sabe, assim, aquela É só mais uma proposta. Caramba, espera aí, vamos colocar na mesa. Isso é nosso? Não, não é nosso. Então... eu vou dar dinheiro para outra pessoa. Outro advogado vai prosperar, não eu. E nesse processo, isso dói tanto. Né, O eterno fica rico, fica pobre, Cleber. Porque nesse processo, quantas vezes nós já tivemos a oportunidade de arrebentar a boca do balão? Só que a gente olha e nisso, graças a Deus, a gente tem muita sinergia. Porque às vezes, quando eu tô querendo sair do prumo, o Eliseu me puxa. E quando ele tá querendo sair do prumo, fala, Eliseu, não é por aí, não é esse o nosso caminho. A gente olha e é um negócio da nossa vida. A gente olha e fala, não é o nosso. Eu sempre uso uma analogia, eu termino de falar isso aqui. A gente subiu o Everest. Sabe, nós vamos subir o Everest. Quem é um empreendedor
Só vai enxergar o cume. Então eu preciso subir, eu preciso subir. Talvez um advogado só vai pensar no risco. Então, peraí, subir o Everest é arriscado, subir o Everest eu preciso contratar um seguro de vida, será que tem um helicóptero para me buscar se eu quebrar a perna? Agora, um estrategista, quando ele tem um fatorzinho, um temperinho crucial que se chama propósito, que se chama sentido, ele vai olhar para um monte, para uma montanha e vai falar assim, essa é a minha montanha? Porque se for a minha montanha, eu estou disposto a pagar o preço. Eu sei que tem risco. Num negócio, eu tenho risco. Eu posso quebrar, eu posso dar certo. Mas espera aí, eu estou fazendo aquilo que vai me aproximar cada vez mais do meu propósito? Sim. Então, eu topo. E talvez esse seja... Eu acho que a gente já pode falar que a gente tem uma certa longevidade, porque nós estamos completando 10 anos agora. Completamos em janeiro, né, na verdade. Já é um pré-adolescente. Então a gente já sabe um pouco... Tem algumas coisas que não nos iludem mais. Sim. Tem algumas coisas que não nos embriagam mais como antigamente, sabe? De verdade, de coração aberto. Fechar uma proposta... É claro que é bom você fechar uma proposta milionária. E hoje, graças a Deus, nós fechamos muitos contratos milionários. Tá? Mas quando a gente coloca um contrato milionário na mesa, a nossa barriga não... Sabe, a gente não sente mais aquela borboleta no estômago. Porque eu não posso deixar que isso afete a minha percepção, o meu juízo de valor. Quando eu coloco uma proposta na mesa, o que vai embrulhar meu estômago, o que vai me deixar aquela borboleta no estômago será que eu tô cumprindo a minha missão? Será que eu tô... Assim, gente, sem demagogia, tá? Eu vou falar olhando para essa câmera. Sem demagogia. Não é romantismo. É porque quando você entende o que você veio fazer no mundo, quando você entende seu propósito, você deixa de se guiar pela proposta. E isso a gente tem muito, sabe? Porque se a gente fosse se pautar pelas propostas, talvez a gente já teria fechado. Porque a gente não... E assim, empreender no Brasil é difícil. A gente vive um caminho árduo, e a gente não vai conseguir subsistir. Porque sempre vai ter alguém ganhando mais dinheiro que você. Porque sempre vai ter alguém mais bem sucedido que você. Mais barato também. Mais barato, mais bonito, mais feio, mais isso, mais aquilo. Então assim, se a gente não entender que a gente vive a nossa própria jornada, a gente vai sucumbir. E isso a gente só conseguiu no nosso modelo de negócio porque a gente pode conseguir viver isso. Ok. Mas a gente tem equipe. E as pessoas, elas precisam, mais do que envolvidas, elas precisam estar comprometidas nesse processo. E elas só estarão comprometidas nesse processo se elas entenderem a cultura, o substrato. Então, quando você espreme uma empresa, o que sai dela é a essência, né? É a cultura. Eu sempre brinco que, assim, o nosso escritório, Deus me livre, mas ele pode pegar fogo. Tá repreendido. Que o nosso maior, o nosso maior bem hoje ele é intangível. Então, sim, o nosso maior bem hoje ele não pega fogo. Entendeu? Eu não quero que pegue. Como é que tá o nosso seguro? A gente tá em dia. Então, assim, mas assim, o nosso maior bem hoje ele é intangível, sabe? Ninguém consegue me roubar. E é tão legal isso que nesse caminho a gente já viu no Instagram vários escritórios de advocacia com a bio igual a nossa. Eles copiam a nossa bio. Assim, sim, descarado. A gente já entrou em site de advocacia, Missão, Visão, Valores, eles copiaram a nossa. Por que eu falo que copiou? Porque eu que fiz. Por isso eu que fez. A gente sabe, porque é nosso, entendeu? Então, assim, as pessoas podem nos copiar? Podem. Eu acho legal isso. E eu acho isso uma forma de me homenagear. Eu não acho ruim, não. Mas elas replicando a cultura de vocês. Só que aí que tá, não vai conseguir. Ela não vai conseguir ser quem a gente é. Porque essência, o que a gente é nosso. E isso é tão interessante que, cara, eu não quero o que é do outro. Eu não quero ser o outro. Sabe? Tem escritório que ganha mais dinheiro que a gente. Tem escritório mais bonito que o nosso. Tem gente que é mais bonito, mais rico, mais bem sucedido, mais forte, muito mais inteligente, mais tudo do que eu. Mas eu não quero o que é do outro, eu quero aquilo que é meu. Então, assim, eu posso me inspirar. Eu posso me inspirar, sim, na cultura. Mas eu não posso copiar a cultura. Inclusive, é importante a gente ancorar. Então, eu me inspiro em você em muitas coisas. O seu branding é sensacional. Então, eu olho, inclusive, eu já falei para o Eliseu, caramba, o Kleber ele é um cara massa, né? A gente olha a forma como ele se posiciona, a forma como ele vende, o ecossistema. Eu quero fazer isso. Eu me inspiro, eu me ancoro. Mas não dá para eu te copiar. Porque a gente é completamente diferente. Cada pessoa é única, né, dentro desse processo. E quando você falou a respeito de propósito, eu acho interessante que o propósito ele é funcional quando ele soma na vida do outro. Ou seja, o meu propósito ele precisa somar na vida de alguém, ele precisa ser assertivo, né? E para a gente caminhar para o final, quais são os ritos de cultura que vocês trabalham, né? Quais são as práticas internas
do escritório de vocês que vocês utilizam justamente para fortalecer ainda mais essa característica cultural? Bom, eu posso falar do meu rito, né? Então, eu tenho muita coisa que eu faço para o escritório. Eu acho que o Rafael também deve fazer, e já falou isso para mim que faz. Por exemplo, eu tenho uma coisa, todo dia que eu chego no escritório, eu oro. O Rafael coloca a mão na logo, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu sempre, lá no escritório, quando a gente está lidando com algum problema, eu sempre olho o outro lado. Se eu tivesse do outro lado, o que eu faria? Eu tenho um princípio comigo, Kleber. Eu não quero, e aí indo um pouco além do que o Rafael falou, eu não quero que é do outro. E eu não quero um centavo que não é meu. Perfeito. Porque às vezes não é do outro, mas não é seu. Uhum. Entendeu? Não é do outro. Mas é de quem? Não sei, mas não é seu. Eu não quero um centavo. Então essa é uma premissa. Pode parecer meio assim, a honestidade é básico, tem que ser básico. Mas no mundo corporativo que a gente vive, que a gente está inserido, eu acho que você está inserido também em diversas corporações, você sabe o quão difícil é pessoas que pensam no outro. Empatia no sentido literal da palavra. Então, no exemplo, não querer o que é do outro. Se eu vou contratar alguém, eu tenho um princípio financeiro comigo. Eu peço desconto. Eu tento, depois, se não tiver desconto, um voucher, um cashback e, por último, um parcelamento. Eu tenho 4 opções. Mas isso é a minha política do escritório. Tá? Mas quando eu vou negociar, todas as vezes eu peço parcelamento, eu não peço desconto. Por quê? Porque do outro lado tem uma pessoa que está prestando um serviço. É um prestador, assim como eu. Quando alguém vem negociar comigo, se ela quer um desconto, ela me paga à vista. Ou então ela parcela. Então, eu tenho esse princípio na minha cultura. Premissas, né? Essa premissa na minha cultura. De que eu não faço com o outro aquilo que eu não quero que façam comigo. Eu não quero nada que é do outro, mas também não quero nenhum centavo que não seja meu. Então, estou falando da minha área, porque lá no escritório a gente divide as diretorias. A gente, conversando aqui, não deu para explicar. Rafael fica mais com a parte de marketing e eu fico mais com a parte financeira. Eu faço RH, o Rafael cuida de cultura. Tá? Que são coisas completamente diferentes, em que inclusive eu vi uma empresa que coloca o gestor de RH para cuidar da cultura. Vai dar tudo errado. Porque o RH é quem cobra, pô. É quem demite, é quem paga, é quem desconta, é quem faz... Dá certo, Kleber? Isso aqui não dá certo, entendeu? Então eu tenho muito isso. Essas são as premissas particulares minhas. E além disso, eu tento sempre estar presente, que é uma coisa que parece meio óbvia, mas eu faço. Eu sempre tento estar presente no meu universo. Então, se o meu escritório... Como a gente tem muita coisa... Sei lá, tem vezes que publica tanta coisa no escritório que eu não consigo ver. Eu tenho uma rotina de entrar no Instagram, comentar, compartilhar, mandar para os amigos do Rafael, da Maria Helena, minha sócia, da Carol, minha sócia. Eu faço isso sistematicamente. Porque faz parte Então, assim, é o que eu contribuo com a cultura. É o meu 1% para a cultura do Brasil Silveira, é isso. Assim, tem mais outras coisas, mas essas são as que eu mais destaco. Perfeito. Agora, você perguntando aí, né, dos ritos, eu quero começar dos ritos que não deram certo. Porque isso é legal de mostrar, né? Pra justamente exemplificar que nem tudo que os outros fazem vai dar certo no seu modelo de negócio. Então, por exemplo, um rito que, não sei se você percebeu, mas acabou. E eu implementei isso no começo e achei que ia dar certo. Não dá certo mais. Sabe quando todo mundo toca buzina quando fecha um contrato? Sim. A gente fazia isso. Acabou. Não deu certo. Por quê? Não deu certo. É verdade. Pode funcionar em alguns lugares. Não, Pode a gente funcionar. usou. E eu acho legal, Agora é a gente verdade. buzinava. Toda vez que fechar um contrato, Bateu uma meta. Vamos tocar o sino, vamos bater a buzina. Acabou. Não sei nem cadê a buzina mais. Por quê? O povo assustava. Porque, assim, é uma história de advocacia, a galera fica muito concentrada ali. Sim. Então, quando a gente fazia... E aí, tem muita reunião. Às vezes, a gente tava reunido ali, despachando com um juiz, alguma coisa assim. Cortou. Então, olha só. É uma coisa que, quando você vê na Faria Lima, todo mundo faz. Que massa. Não deu certo. Entende? Trouxe isso lá do G4. Eu entrei no comercial, eu tive a oportunidade de visitar a operação do G4 Educação, fui lá no comercial, vi energia, né? E a galera faz bandeiras, não sei o quê, pô, que legal, não deu certo. Então, não deu certo. Outra cultura que muitos especialistas em gestão às vezes implementam, que é o Sunrise e Sunset Meeting. Então, toda segunda-feira, primeiro horário, faz uma reunião de ajuste. Sexta-feira, fim do dia, faz uma reunião de feedback. Fizemos isso por um tempo. Fracasso.
Entendeu? Segunda-feira cedo é o nosso momento de maior produtividade. Eu vou atrapalhar minha galera ali que tá querendo trabalhar. E sexta-feira eu vou dar feedback. Entendeu? Poxa, deixa os caras sextar, deixa a galera. Entendeu? Tá todo mundo cansado, de saco cheio. Você vai ainda cobrar o pessoal e dar um feedback. Estragar o final de semana. Pô, exato, você vai estragar. Então, assim, às vezes, né? Coisa que hoje faz parte da nossa cultura. Toda sexta-feira, café da manhã. Se a gente tirar isso do escritório, vai ter uma revolução. A gente começou implementando um café da manhã que o escritório pagava. E todo mundo sentava. Aí, de repente, a gente falou assim, olha, então, a partir de hoje, uma pessoa vai ser responsável por comprar o café da manhã para toda a equipe. Pô, legal. Então, a pessoa se envolvia com aquilo, fazia ali um café da manhã, preparava aquilo. Aí um dia eu tive uma ideia. Eu falei, ó, a partir de hoje, a pessoa que fizer o café da manhã vai trazer uma reflexão. Vai fazer uma reflexão sobre algo que ela percebeu na semana. Então, vai falar sobre, sei lá, inteligência emocional, sobre autorresponsabilidade, sei lá, um tema. E aí, isso começou a surgir. Aí o escritório cresceu. Ó, tá pesando, o café da manhã tá ficando caro para um só bancar. Então, vamos dividir. Então, hoje... a gente sempre tem a rotina de que 2 pessoas fazem a reflexão, pagam o café da manhã para todo mundo. E as pessoas, como tem ali uma escala, elas vão ficar responsáveis por um café da manhã a cada 2 meses, meio 3 meses. Né? Então demora para até a pessoa fazer de novo. E ela se envolve porque com aquilo ela tem que trazer uma reflexão. E isso é tão legal porque você vê o amadurecimento das pessoas quando elas têm que parar para poder pensar, refletir, trazer algo para toda a equipe. Muitas vezes uma pessoa que é mais caladinha, né? Que às vezes não conversa, ela tem que se forçar a isso. Então foi uma coisa legal. Ao invés da gente fazer reunião de feedback na sexta-feira à tarde, a gente investe muito mais quando a gente bate meta, quando a gente encerra ali os nossos trimestres. Pô, vamos fazer um happy hour, entendeu? Pra galera na sexta-feira, fim da tarde. Pra celebrar muito mais do que cobrar. A gente tem sistematicamente nossos feedbacks, nossos one-on-one. Então, a gente tem, dentro da nossa prática de rituais, as reuniões individuais, e a gente tem no escritório hoje uma divisão. Então, tem os liderados do Eliseu, com quem ele conversa, tem os meus liderados, com quem eu converso. A gente faz PDI, né, que é um programa, um plano de desenvolvimento individual, que é sentar com a pessoa e falar, ó, o que você quer para sua vida? Eu quero isso. Como nós vamos construir isso? Nós temos todas essas práticas e isso faz parte do nosso escritório. É chato de fazer? Toma tempo, toma. Né? Gasta tempo, mas quando a gente investe tempo na nossa equipe, nós estamos investindo num turnover menor. As pessoas elas vão desejar estar naquele ambiente porque elas veem que a empresa investe muito mais do que o salário, mas que a cultura é legal, que as pessoas são legais, que quando tem um rame-rame, um ruído de comunicação, a gente vai lá e mata aquilo pela raiz. Então, é isso que faz com que esses nossos rituais sejam bem-sucedidos. E tem uma coisa interessante, essa geração nova, só para fazer um recorte, a gente entendeu, Leber, que hoje, claro, a remuneração é indiscutivelmente o principal ponto que a pessoa observa. Mas tem uma turma nova, eu não sei qual é, milênio, não sei, acho que eu sou milênio, né? Eu não entendo muito desses nomes aí. Mas é pessoal que nasceu 2000 para cá. Eles importam muito com isso. Importam muito. Com a forma que é tratado, a oportunidade de conversar, o ambiente que está envolvido. Você tem liberdade criativa. Isso é um negócio interessante. E a gente aprendeu isso, inclusive em 2024, 2025. A gente recebeu um feedback, eu acho que foi final de 24, de falar, olha, a gente aqui, porque como a gente tem muito manual, muito procedimento, muita coisa, a cultura nossa era quadrada. E aí a pessoa falou, eu quero ter liberdade criativa. Eu sei que vocês permitem, mas não está no manual. Então coloca isso no manual. Entendeu? Valida isso pra gente. Valida isso. Cara, então a gente... E assim, hoje eu tenho coisas no escritório que eu não gosto particularmente, mas faz parte da minha cultura. E eu tenho que cumprir. É um combinado coletivo, é a nossa constituição, né? Perfeito. Além do contrato social. Maravilha. Poderíamos ficar aqui várias horas conversando sobre esse assunto, porque ele é um assunto extenso, imenso. Mas queria muito agradecer a presença de vocês, queria reforçar aí que admiro muito a empresa de vocês, o ecossistema que vocês construíram e também por aquilo que vocês puderam contribuir aqui para os nossos ouvintes e tenho certeza aí que vai agregar muito valor.
Obrigado eu e para os seus alunos, né? O professor Kleber, meu professor, inclusive. É uma satisfação sempre falar sobre, principalmente com quem entende. A gente tem muito a aprender com você, aprender. Eu acho que quem te assiste aqui, quem acompanha você rotineiramente, é porque quer consumir um conteúdo de qualidade. E você entrega isso, tá? Entrega, e eu espero também ter contribuído um pouquinho com o dia a dia. Porque eu não sou tão filosófico quanto você, Kleber. Mas o dia a dia... Vocês que são os eruditos. Não. O dia a dia nosso, o que a gente faz, a nossa cozinha, né? Vamos dizer assim, a gente mostra. A gente mostra nesse papo, eu acho que ficou bem claro isso. O que cada um contribui, como que cada um contribui, como que a gente enxerga. E eu espero que a gente tenha aqui, talvez só no segundo ano, né? Daqui um ano a gente volta. De 2 anos para celebrar os 2 anos. Mas no próximo aniversário que tenha bolo. Com certeza. Pago pelo Kleber. Pago tem que ficar bem claro isso, né? Porque o Kleber, rapaz, pessoal do marketing é difícil. Mas olha, eu quero agradecer pelo convite. Sempre é uma alegria tratar sobre esses temas que são tão importantes e deveriam ser mais valorizados. E eu vejo que você é um cara que, além de se importar muito com isso, aborda isso de uma maneira muito séria, muito consciente, tem feito a diferença, levando educação. Eu fui dono de agência de marketing, então eu também entendo desse universo. E não é fácil encontrar pessoas que sejam habilidosas, mas que tenham um comprometimento que você tem. Eu acho que isso é um mal que está faltando nos dias de hoje. Pessoas que são comprometidas com aquilo que elas fazem. Então, acima de qualquer estratégia, acima de qualquer planilha de Excel, acima de qualquer métrica, que as pessoas, de modo geral, elas tenham comprometimento. Porque se elas tiverem, elas vão perceber que a gestão vai rodar, elas vão perceber que o fluxograma vai casar no fim das contas, que as contas vão bater. Eu acho que essa é a mensagem final que eu quero deixar, que a gente tenha compromisso, que é uma coisa que eu vejo muito em você. Perfeito. Muito obrigado a vocês. Pessoal, estamos finalizando mais um episódio do BMV Cast. Você pode se inscrever no nosso canal, assistir os outros episódios que já rolaram aqui. E é isso, marcas fortes vendem mais.